Reportagem da revista Cruzoé informa que o editor do site Intercept, Glenn Greenwald, conversou com um membro do grupo hacker preso pela Polícia Federal na operação Spoofing pela obtenção de mensagens roubadas de centenas de autoridades do Brasil. Segundo a matéria publicada, Greenwald tratou com os hackers sobre a estratégia de publicação do material roubado. Novos elementos da investigação da PF apontam que Greenwald conversou com o estudante de direito Luiz Henrique Molição no dia 7 de junho de 2019, 3 dias após a notícia da tentativa de invasão do celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A Cruzoé teve acesso à transcrição de um trecho da conversa encontrada no computador de Walter Delgatti Neto, o hacker conhecido como Vermelho, que confessou ter participado do cyberataque contra autoridades brasileiras. Para os investigadores da PF, o diálogo reforça a suspeita de que Vermelho não agiu sozinho, como ele mesmo afirmou em depoimentos anteriores. Começando aqui pelo final, isso é muito importante para mostrar que não dá para ficar confiando, que dirá nas primeiras alegações de criminosos. Então, de suspeitos, ou mesmo que não tivesse sido comprovado o crime, mas mesmo de suspeitos, a Polícia Federal nunca pode ser satisfeita com a alegação, porque eles podem estar justamente tentando encobrir um crime. Então é por isso que a investigação tende a avançar. Agora, Glenn Greenwald Augusto Nunes tá aí batendo papo com o hacker virou assim o consultor editorial dele, que beleza, hein? Um hacker com um belo prontuário, né? O Walter Delgatti Neto, vulgo Vermelho, tem um prontuário que contradiz a primeira alegação dele, dizendo que estava agindo por patriotismo, preocupação com o país. Aí bandido não se preocupa com nada. Desculpe. Bandido se preocupa em escapar da polícia, e se livrar da cadeia. Agora, como eles estavam agindo para o bem do Brasil, aí o nosso Glenn Greenwald também conversou com outros bandidos. Essa apuração já ainda em seu começo promete, e ela vai longe. E eu quero ver agora o Glenn Greenwald se queixar de que estão obtendo material que é dele, né? Estão invadindo a privacidade e tal. No Roda Viva, na entrevista que ele deu ao Roda Viva, ele já me pareceu, eu registrei isso aqui, muito preocupado em dizer que importante é o conteúdo. A maneira pela qual foi obtido esse material não importa. Ele já estava desconfiado de que a polícia avançava. Agora é que ele vai repetir isso aí. Tudo bem. Não vai poder dizer que obtiveram de maneira ilegal, tá? Não pode se queixar, né? Foi o que ele fez. Vamos ver o que vai surgir sobre ele. Promete, sim. É uma bela história. Pois é, mas a Polícia Federal investigando criminosos tem todo o direito de avançar nas investigações e ver que diabo os membros da quadrilha conversaram e com quem. Então isso aqui é prova legal obtida por meio dos órgãos de fiscalização e controle, por meio das autoridades policiais. Perfeito. Então, isto sim merece ser divulgado sem nenhum problema, porque é material obtido legalmente. E o Glenn Greenwald, que andava tão atuante nas redes sociais, principalmente no Twitter, Zé Maria Trindade, tá em silêncio aí tem um bom tempo, sabe? Parece que ele sentiu ali o bafo quente na nuca, Zé. Olha, Felipe, eu até tentei alguns dados aí sobre essa investigação, mas tudo indica que o Luiz Henrique, esse estudante de Direito, e o Vermelho, né, ele tem se recusado a colaborar, ele tem se recusado a falar além do que a polícia já sabe sobre esse grupo de ladrões de informações, que eu gosto de frisar, não ficaram roubando apenas informações de procuradores. Foram ao celular do presidente da República, dos presidentes da Câmara e do Senado. São representantes de instituições, além, evidentemente, do então juiz Sérgio Moro e de procuradores. Pois bem, esta recusa de colaborar não mostra exatamente como era esta relação, se havia ou não uma encomenda do hackeamento. Aí a situação já muda totalmente de figura. Segundo me informou um dos investigadores aqui, se houver ali o elo e a comprovação
de que houve uma encomenda, mesmo que seja uma encomenda durante o processo, ele descobriu que poderia ir além, sai da condição de jornalista que publica para a condição de cúmplice, o dono do Intercept. E tudo indica que, em pelo menos um determinado momento, havia uma simbiose ali, havia uma relação entre os dois. É por isso que esta confirmação do telefonema é uma prova importante. E como disse você, é uma prova porque foi obtida nos autos de forma legal, através de quebra de sigilo, a quebra autorizada pelo juiz. E este caso está sendo ainda investigado, foi ampliado, né? Se chegou a novas pessoas que teriam colaborado, principalmente no fornecimento e execução de dados técnicos desta operação, e a comprovação de que os presos são mesmo bandidos profissionais, são pessoas que ganham dinheiro hackeando contas bancárias, né? Sacando dinheiro em cartão de crédito, fazendo compras. Isso já está comprovado nos autos. O que falta agora é esta relação política, é sobre a venda ou não, ou o pagamento, a encomenda desta invasão e o roubo dos dados da Operação Lava Jato. Se isso for confirmado, meu amigo, a coisa se complica, viu? Queria até me corrigir, porque eu disse as investigações estão em seu começo. Não. As primeiras revelações vão surgindo. As investigações eu acho que já avançaram bem mais. Corretamente, a polícia não está divulgando o que já tem. Mas isso tudo virá. O que se divulgou, o que se sabe até agora, já é suficiente para desmontar, para pulverizar os álibis que eles montaram às pressas, como todo bandido que não tem muitos neurônios na cabeça, né? Esse Walter Delgatti diz que agiu sozinho. Tá na cara que não. O Greenwald, ele foi mudando o álibi dele, mas sempre mambembe, né? Todas as versões eram mambembe. Não, recebeu tudo pronto, da candidata a vice, não se meteu com dinheiro. Vamos ver. Se ele comprou, eu já disse isso aqui mais de uma vez, não custa repetir, é receptador de material roubado. Eu queria aproveitar a chance, que ele está bem mais tímido agora, mas de novo, outro dia, parece que escreveu um negócio chamando de covarde. Covarde é quem invade, né, a privacidade dos outros para divulgar o que não pode ser divulgado, o que não deve. Covarde é quem se apropria de informações que são personalíssimas e fica fazendo chantagem com elas. Covarde é quem busca buracos na lei de um país para não ser expulso se ficar configurado que cometeu um crime grave. E a situação é tão séria, Augusto e Felipe, que já houve várias tentativas para livrar esses acusados da cadeia e não conseguiu. A última tentativa foi no Supremo Tribunal Federal e a ministra Rosa Weber negou, para se ter uma ideia da seriedade. Eles estão presos preventivamente, mas trata-se de um grupo tão ali organizado e uns bandidos tão perigosos, né? Porque o perigo hoje não é só colocar armas nas pessoas, não. Há perigos que às vezes são até mais sérios, que atingem as famílias e as pessoas até de uma maneira muito mais pesada. Então, para se ter uma ideia, os pedidos já passaram pelo Tribunal Regional Federal, chegaram ao Supremo e todos os pedidos negados, eles continuam presos. É bom deixar claro que a gente está falando aqui de mensagens roubadas, ou seja, obtidas por meio de violação criminosa de aplicativo de celular. Não é mensagem, por exemplo, que uma vítima de ameaça chega na Polícia Federal para mostrar no seu próprio celular. Não é mensagem que uma pessoa envolvida com alguma autoridade, com algum polícia, chega para um jornalista para comprovar que teve a conversa com ele. Não, é violação criminosa de aplicativo de celular. Então são criminosos organizados, pelo que está descobrindo a Polícia Federal, que repassaram essas mensagens para alguém que iria fazer um uso político dela, explorá-la, como a gente viu o Glenn Greenwald fazer. Desde o
começo que eu não acuso aqui Glenn Greenwald de ter cometido um crime enquanto não ficasse demonstrado qualquer atividade indicativa de um conluio com a organização criminosa. E deixei bem claro que caberia à Polícia Federal avançar nas investigações para definir se considera que ele de fato foi um receptador ou teve algum envolvimento com o cometimento dos crimes, porque a legislação brasileira, de certa forma, mantém o sigilo da fonte e ele se respalda nisso para publicar as suas mensagens. Agora, não é muitas vezes, isso em várias situações na vida, que algo por não ser ilegal é algo moral, é algo moralmente positivo, digno. Então, muitas vezes a gente faz uma crítica moral até segunda ordem, até haver qualquer indício de uma ilegalidade explícita, confirmada por meio dos indícios, por meio das provas. Então é isso que caberá à Polícia Federal definir, e pode ser, inclusive, um ótimo debate, um ótimo precedente para a gente avaliar esses limites aí em toda essa celeuma, Augusto Nunes. Perfeito. E só para complementar, a Cruzoé também fez uma outra matéria dizendo que os arquivos encontrados pela PF nos computadores dos suspeitos de roubar mensagens do aplicativo Telegram de autoridades revelam tentativas de gerar crises a partir do uso indevido dos nomes das vítimas da invasão. Uma dessas tentativas maquinadas pelos hackers envolveu a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo. Em 21 de julho, a deputada publicou nas redes sociais um vídeo em que afirmava ter sido vítima de um ataque hacker. A data é a mesma em que 2 dos presos pela PF, sob suspeita de participação no esquema, combinam de usar o Telegram da parlamentar que havia sido invadido para enviar mensagens em nome dela. A trama ficou registrada em mensagens trocadas entre Walter Delgatti Neto Vermelho e Luiz Henrique Molição, preso na semana passada pela PF, nessa que foi a segunda etapa da Operação Spoofing. O Molição, Luiz Henrique Molição, esse que está sendo acusado pela PF de ter falado com Glenn Greenwald, foi quem deu a ideia. Ele propôs que o Vermelho, que é o apelido, repito, do Walter Delgatti Neto, aquele primeiro a ser preso, se passasse por Joyce Hasselmann, enviando ao colunista do Globo, Lauro Jardim, uma mensagem que, se publicada, teria potencial de criar rusgas entre o governo e o Ministério Público Federal. O hacker escreveu, tentando se passar pela deputada, aspas, o governo já deixa vazar que considera o MPF como inimigo, fecho aspas. Ou seja, era o hacker se passando por uma parlamentar para falar com um jornalista, tentando plantar a notícia de que o Ministério Público Federal já era considerado inimigo pelo governo. Àquela altura já era sabido que aplicativos de Telegram de autoridades estavam sob ataque e o jornalista, eu acrescento aqui, felizmente, desconfiou da mensagem que acabara de receber em nome da deputada e pediu mais explicações. Até então, era Vermelho quem estava no controle do aplicativo da deputada. O Molição, em seguida, recebe do parceiro os dados da conta e também entra na conversa. E para tentar confirmar se a mensagem havia sido de fato enviada pela deputada, o jornalista passa a ligar para ela por meio do próprio Telegram. Os hackers, obviamente, não atendem e respondem com novas mensagens em nome dela, dizendo que não era possível falar naquele momento. Então a trama não deu certo e acabou por alertar a deputada da invasão. Aí ela se deu conta, publicou o vídeo e as trocas em que o Vermelho e Molição tratam da invasão dela reforçou para os investigadores a suspeita de que os dois atuaram conjuntamente no esquema. Então vocês vejam que são pessoas querendo fazer uso político da violação criminosa de aplicativos de celular que eles cometeram. Então tem todo um componente político aí dentro dessa ação criminosa orquestrada por um bando, por aquilo que está sendo descoberto agora. E como há um componente político, é claro que a gente espera que a investigação avance e deixe claro se isso se limitava somente a esse grupo, digamos, operador, Augusto. Olha, colocando os pingos nos is, o Glenn Greenwald se juntou a uma quadrilha de hackers para socorrer o chefe da grande quadrilha que está preso e para libertar todos os outros aí que pudessem avançar por essa trilha. Né? Eles estão tentando, e o ministro Gilmar Mendes, certamente falaremos dele mais tarde,
Gilmar Mendes está aí, vibrando, tentando anular tudo, querendo tirar todo mundo. Quero ver o que ele vai dizer disso aqui que está surgindo agora. Quer dizer, você pega, invade você invade a privacidade de uma líder do governo, tá, no Congresso, você mente para o jornalista e aí me aparece o Glenn Greenwald dizendo que é um advogado, que trabalhou inclusive para a indústria pornográfica, lá nos Estados Unidos, ele dizendo que pratica um jornalismo de investigação e que isso é muito importante para o país. Quer dizer, é um cafajeste mesmo. Zé Maria Trindade. É uma situação muito séria, inclusive pode ser comparado aí a um terrorista, né? Porque são pessoas que espalham o terror ou a insegurança. Você fazer-se passar pela líder do governo para implicar, ou seja, colocar em lados opostos o governo e o Ministério Público, a instituição Ministério Público, é uma organização, e uma organização do mal. É impossível que o faro de jornalista do Glenn Greenwald não possa indicar, não possa ter esta sensibilidade de com quem ele estava lidando. É isso que me assusta e que me levou aí a umas conversas que podem colocá-lo em situação muito grave se houver a confirmação de que ele encomendou ou comprou esta carga roubada, que é esse conjunto de informações particulares até, porque a gente tem falado aqui sobre o que publicou, mas seguramente nesses aplicativos que são os modelos atuais de comunicação entre familiares, filhos, né? Isso aí tem muita coisa particular mesmo, muita coisa pessoal, além, evidentemente, de a maneira como se fala através deles não é uma maneira que se fala pessoalmente ou no encontro formal. Daí está a seriedade desta investigação e deste processo. Volto a dizer que é crime, tanto é que eles estão presos e as prisões preventivas não foram relaxadas nas instâncias superiores, nem mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, para se ter uma ideia da seriedade. Muito bem, só para deixar claro, porque eu sei que Glenn Greenwald adora esse programa, né, Augusto Nunes? Ele volta e meia compartilha. Não perde um, tá ali, prestando atenção. E até o momento, 18 horas e 20 minutos dessa segunda-feira, que dia é hoje do mês mesmo? 23 de setembro, não foi divulgado nenhum elemento que indique uma compra ou uma encomenda das mensagens. Foi divulgada a conversa entre o Glenn Greenwald e um dos hackers que foram presos pela Polícia Federal. Então vamos aguardar os desdobramentos. Há até a negativa, né, Felipe? Há até a negativa de que não há ainda elementos que liguem, né? Há a negativa de que isso tenha acontecido. Pois é, então a gente vai aguardar aí os desdobramentos e é claro que cada um tem as suas opiniões e suas críticas no âmbito moral à publicação, à exploração política, tudo isso que a gente destrinchou colocando os pingos nos is aqui nesse programa nos últimos meses. Muito Só para entender bem, ele Fala. Negou, é isso que você está dizendo, Zé? Zé está falando da PF, não. né? A polícia não encontrou ainda esta ligação de que ele tenha encomendado ou que ele tenha... pedido para ampliar a invasão de dados.